Shalom, igreja. Pô, já comecei a chorar já. Ai, Jesus. Deus é bom todos os dias. Deus, Ele é bom. Eu vou fazer algo diferente aqui, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração. E Tiago, eu acho que Deus já tinha guardado esse momento para agora. Escuta, igreja. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Igreja, hoje é uma noite em que Deus preparou para mim e para você. Eu confesso aos irmãos que até sábado eu tinha um texto em mente. E na madrugada Deus falou comigo: não é o que você quer falar, mas é o que eu quero falar com a igreja. Nesta noite, eu quero trazer um texto bem conhecido e muito conhecido, que até as criancinhas conhecem esse texto. Então você que trouxe a palavra de Deus, abra ela comigo no livro do profeta Jonas. E por incrível que pareça, eu já preguei sobre esse profeta pelo menos aí, sei lá, umas 10, 11 vezes. Mas o que Deus falou ao meu coração essa madrugada, eu não tinha enxergado ainda esse texto dessa maneira. E realmente eu peço a Deus que essa palavra ela venha adentrar dentro do teu coração. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um chamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós, e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Igreja, esse é um texto muito conhecido. Essa é uma palavra muito conhecida. Jonas, ele recebe uma palavra do Senhor.
Mas Jonas toma uma decisão totalmente ao contrário daquilo que o Senhor então pediu para que ele fizesse. Percebam, o primeiro versículo e o segundo versículo é Deus conversando com Jonas. O próprio Senhor falando: Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E por muitas das vezes, enquanto eu meditava nessa palavra, algumas vezes que preguei essa palavra, eu ficava pensando: por que Jonas, ele foge, ele decide fugir da presença do Senhor? E quando eu estava fazendo alguns estudos, a Bíblia então começava a relatar para mim que o povo ninivita era um povo sanguinário. Quando nós começamos a estudar sobre os ninivitas, nós vamos ver que eles arrancavam a cabeça das pessoas e com o crânio daquela cabeça eles faziam pirâmide, furavam os olhos das pessoas. Aí então eu entendi, eu falei: opa, calma aí, então agora eu sei por que Jonas então decidiu fugir. Mas pasmem, igreja, enquanto eu estava de madrugada falando com Deus, Deus então me revelava: o problema não era os ninivitas, o problema era Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas sabia que a misericórdia do Senhor alcançaria aquele povo. Jonas não estava preocupado com o que ia acontecer com aquele povo. Jonas sim colocou no seu coração: se eu for pregar contra este povo, eu tenho certeza de uma coisa: a misericórdia do Senhor vai alcançar aquele povo. E eu aprendo algo aqui, igreja: se queremos ser reconhecidos como servos e servas do Senhor, nós precisamos pregar o Evangelho, independente de qualquer pessoa, seja ela traficante, seja ela homicida, nós precisamos falar do reino de Deus. E aí, muitas perguntas vêm na cabeça, e eu ficava falando assim: Senhor, o que o Senhor tem para nós? E o Senhor falava assim: fala para a minha igreja, 2025, nós planejamos tantas coisas, nós fazemos tanto, aquele balanço, porém, a pergunta não é o que conquistei, não é o que perdi, mas a pergunta é: eu obedeci a Deus este ano? Percebe? Jonas, quando Deus fala com ele, ele foge da presença do Senhor. Quantas vezes Deus falou com você este ano e você adiou? Eu vou repetir essa pergunta: quantas vezes Deus falou com você este ano e você adiou? Você ouviu a voz de Deus ou só concordou com ela? O que Deus te pediu que você ainda não fez este ano? O que você prometeu a Deus e que não cumpriu ainda este ano? Percebe? Deus fala, Jonas foge. Isso vai nos levar ao primeiro ponto dessa história. Quando entramos no ano novo em fuga. Fugir não é correr fisicamente. Fugir é dizer não com atitudes. Fugir é continuar ativo, mas fora da vontade
de Deus. Jonas, ele desceu a Jope. Jonas, ele desceu ao navio. Jonas, ele desceu ao porão. Quem foge de Deus sempre desce espiritualmente. A pergunta para nós nesta noite é: em que área da sua vida você está descendo? Você está indo para onde Deus mandou ou para onde é mais confortável? Igreja, eu também não estou muito acostumado em pregar dessa maneira, mas é por isso que Deus falou ao meu coração. Não é o que você quer falar, mas é o que eu quero revelar à minha igreja. Que decisões nós tomamos este ano e nós não consultamos a Deus? Porque nós vemos que quando o Senhor fala com Jonas, em nenhum momento ele para conversar com Deus. A atitude dele é: vou embora. Ele não tem a paciência, ele não tem um tempo para falar com Deus. Ele decide, ele toma uma decisão precipitada. Ele está pouco se importando se é Deus que está falando com ele. E quantas das vezes nós somos assim? Deus está falando para você: saia daí. Mas você olha para o céu e diz: eu não posso sair daqui. Ou você até mesmo foge da presença de Deus. Quantas das vezes foi assim na minha vida? Deus falando: aí não é o teu lugar, Davi. E eu estava ali: Senhor, mas é aqui que eu quero ficar. Mas nesta noite Deus está falando para nós: eu tenho um lugar preparado para ti, para tua casa, para tua família. E para isso nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Nós não podemos tomar decisões sem antes consultar ao Senhor dos Exércitos. É impossível estar em movimento e ainda assim estar fora do propósito. É possível estar em movimento e assim estar fora do propósito. A tempestade agora vai piorar, porque Jonas, tomando uma decisão, o problema não é ele, o problema é aonde ele está. Jonas agora entra no navio, e enquanto Jonas está dormindo, tem um monte de marinheiros tentando, apavorado ali, jogando as cargas para fora, sem saber o que está acontecendo. Deixa eu dizer alguma coisa aqui para vocês, igreja. O problema não é as nossas decisões, mas é aonde nós vamos. E as nossas decisões erradas colocam pessoas que não têm nada a ver com as nossas decisões em perigo. Jonas não estava importando com aqueles marinheiros. Jonas não estava preocupado com a tempestade, porque o texto vai dizer que agora ele está dormindo. Jonas desce um porão e decide dormir. Ele não está preocupado com o que Deus vai fazer. Ele não está preocupado com a tempestade. Ele apenas quer chegar a Tarsis. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor, Ele manda um vento. E esse vento é tão forte que o navio está pronto a quebrar.
Os marinheiros estão apavorados, jogam as coisas aos mares. Mas é interessante que o texto agora vai dizer que o capitão, então, ele decide descer ao porão. E quando ele desce, ele encontra Jonas dormindo. A pergunta é: o que faz aqui dormente? Clama ao teu Deus, quem sabe Ele te ouvirá. Jonas então sobe. O texto agora vai dizer que eles vão lançar sorte. E ao lançar essa sorte, cai em Jonas. Jonas então revela o porquê ele está naquele lugar. E quando Jonas revela, os marinheiros então ficam assustados e vai fazer uma pergunta para ele: por que você fez isso? Sabe o que é interessante? É que se Jonas dentro do navio, ele já estava um vento já pronto para afundar, imagina agora eles tomaram uma decisão de jogar Jonas ao mar. Porque a pergunta para eles é: o que vamos fazer agora? Jonas dá a resposta: me lance ao mar, e isso vai cessar. A tempestade não veio para matar Jonas, mas para acordá-lo. Eu vou repetir isso. A tempestade não veio para matar Jonas, mas para acordá-lo. Eu vou liberar uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a tempestade que tem soprado diante da tua vida. Mas essa tempestade não veio para te parar. Essa tempestade não veio para te parar. Essa tempestade não veio para te matar. Essa tempestade veio para acordar você, para você entender que você é totalmente dependente dEle, que não tem como você fugir da presença dEle, que não tem como você olhar e falar assim: eu vou aqui, eu vou ali, sou eu agora que respondo por tudo. Não, você depende de um Deus altíssimo e poderoso. Sem Ele, você não vai chegar a lugar nenhum. Nem toda tempestade também é ataque. Algumas são correções. Por que você está falando isso, Davi? Porque essa tempestade quem mandou foi o próprio Senhor. Deus ama demais, Deus nos ama demais, para que nós venhamos fugir em paz. O amor de Deus é muito grande. Enquanto Jonas dorme, todos lutam. A pergunta para nós nesta noite é: que tempestade você está vivendo hoje? Você está dormindo espiritualmente no meio do caos? O texto continua. Quando Jonas se revela, e ele é lançado ao mar, a
Bíblia agora vai dizer para nós que aparece um grande peixe. E o peixe não foi um castigo. O peixe foi livramento. Eu vou repetir isso. O peixe não foi um castigo. O peixe foi livramento. O peixe não foi o fim, foi tratamento. E a pergunta para nós nessa noite é: até quando nós vamos adiar a nossa obediência? Até quando nós vamos adiar a nossa obediência? Chegamos no capítulo 2. E a história agora muda totalmente. Porque o texto vai mostrar para nós que agora o fundo, ele vira altar. Porque o texto inicia dizendo: Jonas orou do ventre do peixe. Jonas, ele não orou quando quis. Jonas orou quando precisou. Sabe qual é a lição de uma oração sincera? Aquela oração que você reconhece o seu erro. Aquela oração que você se humilha. Aquela oração que você volta totalmente a Deus. Jonas, capítulo 2, versículo 7 vai dizer: quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor. Olha que interessante. No primeiro capítulo, ele nem se importou em orar. Mas agora, no fundo, dentro de um peixe, ele vai dizer: quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor. O que precisa morrer em nós para que nós venhamos voltar a orar? Você busca Deus no conforto ou na dor? Quando você está no fundo do poço, o fundo te afastou de Deus ou te aproximou? E o que nós precisamos para entregar hoje, para começar o ano limpo? O que você precisa entregar hoje para começar o ano limpo? O fundo não é o fim para quem decide se arrepender. O ano muda quando o coração muda. Olha o capítulo 2, versículo 9. Olha a fala de Jonas: ao Senhor pertence a salvação.
Isso não é uma promessa vazia. Isso não é religiosidade. Isso é rendição total. Eu vou repetir isso. Ao Senhor pertence salvação. Não é promessa vazia. Não é religiosidade. É redenção total. Porque o texto vai dizer para nós que o peixe vomita Jonas em terra. Deus sempre nos devolve para o propósito quando nós nos arrependemos. Deus sempre nos devolve para o propósito quando nós nos arrependemos. A pergunta, mais uma pergunta para nós nessa noite é: você quer um ano novo ou uma vida nova? Você quer um ano novo ou uma vida nova? Vai começar este ano fugindo ou obedecendo? E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa nesta noite. Este ano não começa com fuga. Eu vou declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Este ano não começa com fuga. 2026 não começa com fuga. Eu vou repetir isso. 2026 não começa com fuga. E como vai começar? É com obediência, com a palavra de Deus. 2026 vai caminhar na obediência e as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. É a obediência. É a obediência. A obediência te leva mais perto de Deus. E me traz à memória aqui o pastor Diego, quando ele disse, Tiago 4:8: achegai-vos a Deus, e Ele achegará até vós. Mas para o Senhor achegar até nós, precisamos andar em obediência. O peixe não foi o castigo de Jonas. O peixe foi a última chance para Jonas. Sabe por quê? Porque se Deus quisesse destruir Jonas, Ele teria deixado ele chegar até Társsis. Mas Deus preferiu interromper esta fuga para preservar o propósito. Eu não sei como tem sido a tua caminhada. Eu não sei por onde você tem andado. Mas Deus nessa noite está falando: eu vou interromper a tua fuga. E vou preservar o propósito que eu tenho na tua vida. E vou preservar o propósito que eu tenho sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus não muda o ano sem antes tentar mudar o teu coração. Não existe recomeço sem arrependimento. Eu vou correr porque a hora já foi. Enquanto Jonas fugia, Deus não desistia. Talvez você entrou neste culto como Jonas, cansado, frustrados, com áreas escondidas, com promessas não cumpridas. Mas hoje Deus está dizendo: chega de fuga, chega de fuga,
Eu não sei como você adentrou neste lugar. Pode ser que você adentrou aqui cansado, pensando em desistir, mas Deus está falando: chega de fuga. Ei, pode ser que você entrou aqui falando assim: eu não prego mais, mas Deus está falando: chega de fuga. Pode ser que você adentrou aqui dentro desse lugar falando assim: eu não vou mais adorar ao Senhor, mas o Senhor está dizendo: chega de fuga, chega de fuga, chega de fuga. É hora de voltar, é hora de voltar. Até quando você vai adiar a obediência? Quanto mais você precisa perder para decidir obedecer? O que ainda está no controle da sua vida que deveria estar no altar? Se Jesus voltasse essa noite, você estaria pronto? Se Jesus voltasse essa noite, será que nós estaríamos prontos? Este não é um dos últimos cultos deste ano. É a última chance de terminar o ano em obediência. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa decidir hoje. Que seja diferente com você. Se você entende que fugiu de Deus, se você entende que se afastou do propósito e precisa recomeçar do zero, eu quero fazer um convite nesta noite para você. Para você sair do teu lugar. Mas não saia por emoção, não. Mas por decisão. Eu te faço um convite nesta noite. Pode ser que o Senhor falou contigo, mas você decidiu fugir da presença dEle. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Essa é a minha oração nesta noite. Senhor, não queremos apenas atravessar o calendário. Queremos atravessar a transformação. Arranca toda fuga, quebra todo orgulho, limpa todo pecado escondido. Recebe-nos este novo ano, não com promessas vazias, mas com o coração rendido, assim como Jonas. Nos coloca de volta no caminho do propósito,
nos coloca de volta no caminho do propósito. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, que nós venhamos, Senhor Jesus, ainda em 2025, viver, Senhor Jesus, em obediência, que as promessas que fizemos a Ti, Senhor, nós venhamos cumprir.